No segundo semestre de 2024, nosso professor nos propôs um desafio. Teríamos que fazer um robô capaz de subir em uma árvore e pegar uma bolinha de tênis de mesa do topo dela. Então, alguns alunos da engenharia mecânica da escola politécnica se reuniram para disputar essa competição, e quem fizer o robô que escala a árvore mais rápido, vence. Sendo assim, o professor estabeleceu algumas regras que nós deveríamos seguir. A primeira regra é que a máquina não pode se separar depois que ela começar a escalada. A segunda é que o robô deve carregar a própria bateria até o topo da árvore. A terceira é que não é permitido qualquer dispositivo aerostático ou aerodinâmico. Isso quer dizer que a gente não pode fazer nenhum dispositivo que nem um helicóptero, um avião ou drone para pegar a bolinha. A quarta regra é que também não se pode utilizar Lego ou Mecano. A quinta e última condição é que deveríamos nos dividir em grupos de 5 alunos. Para nos avaliar, o professor pediu para que fizéssemos três coisas: um projeto em CAD do robô, um relatório sobre o processo produtivo e um vídeo mostrando como fizemos a máquina. E juntando esses três fatores, nós teríamos nossa nota final do projeto. E assim fizemos. Nos juntamos em um grupo de 5 pessoas na primeira aula do curso. E para facilitar a comunicação, criamos um grupo no WhatsApp. Também separamos as tarefas e as coisas que cada um deveria fazer e colocamos em uma tabela junto com os nossos números USP. Por mais que existisse essa divisão, todo mundo acabou ajudando um pouco em todas as áreas do projeto, pelo menos um pouco, e a gente pensou o projeto como um todo de forma conjunta. Antes de começarmos a pensar em qualquer coisa, fomos buscar as árvores indicadas pelo professor para tirar as medidas delas. Checamos o PDF disponibilizado no Moodle para checar quais seriam as árvores da competição. Lendo o PDF, descobrimos que não é permitido qualquer interferência nas árvores, ou seja, não se pode danificar as árvores de nenhuma forma. Depois que o robô começar a subir, não é permitido mexer nele, e se chover no dia da competição, ela não será realizada. O PDF também apresentou as três árvores que serão utilizadas na competição. Elas estão localizadas no prédio da Engenharia Mecânica da Poli, em frente ao auditório. Logo de início percebemos um desafio. Teríamos que fazer um robô que se ajustasse de acordo com o diâmetro da árvore. Para resolver esse problema, nós pegamos nossa fita métrica e fomos medir a circunferência de cada uma das árvores. Então nós fomos até lá para tirar algumas medidas. Decidimos medir as circunferências em três pontos distintos e calcular um diâmetro médio para cada árvore. Enrolamos a fita métrica ao redor delas e anotamos as medidas em uma folha. Percebemos que essa árvore tinha uma grande variação na sua circunferência. As três medidas da primeira árvore foram 160 centímetros, 142 centímetros e 170 centímetros. Logo depois, fomos até a segunda árvore e repetimos o mesmo processo realizado anteriormente. As três medidas obtidas foram 60 centímetros, 60 centímetros e 80 centímetros. Da mesma forma, fomos até a terceira árvore indicada pela numeração do PDF. Percebemos que ela apresenta uma grande quantidade de cipó, o que poderia ser um problema no futuro. Depois de finalizar, encontramos as seguintes medidas para essa árvore: 120 centímetros, 145 centímetros e 125 centímetros. Com as novas circunferências em mãos, podemos calcular a circunferência média de cada árvore, e depois o diâmetro médio para cada uma. Sabemos que a fórmula da circunferência é 2πr, ou seja, é o diâmetro vezes π. A partir disso, conseguimos a fórmula para o diâmetro a partir da circunferência, ou seja, o diâmetro é igual à circunferência dividida por π. Para a primeira árvore, calculamos a circunferência média como 160 mais 142 mais 170 dividido por 3, obtendo um resultado de 157 centímetros. Considerando π como 3,14, podemos aplicar a fórmula obtida anteriormente. Então, temos que o diâmetro médio para a primeira árvore é 157 dividido por 3,14, o que dá exatamente 50 centímetros. Para a segunda árvore, calculamos a circunferência média como 60 mais 80 dividido por 3, obtendo o resultado de 66,7 centímetros. Aplicando a fórmula, temos que o diâmetro médio da segunda árvore é dado por 66,7 dividido por 3,14, o que dá um total de 21,24 centímetros. Por fim, para a terceira árvore, calculamos a circunferência média como 120 mais 145 mais 125 dividido por 3, o que nos dá a circunferência média de 130 centímetros. Com esse número, podemos colocá-lo na fórmula e temos que o diâmetro médio da terceira árvore é 130 dividido por π, que é igual a 41,4. Ao final das medições, nosso grupo montou uma tabela para facilitar o entendimento do que estávamos lidando. A primeira coluna nos diz sobre qual árvore estamos falando. A segunda, os valores da circunferência na parte inferior da árvore, a terceira na parte média da árvore, e a quarta coluna se refere às circunferências na parte superior da árvore. Agora, a quinta coluna nos mostra os valores da circunferência média obtidos, ou seja, a média dos três valores obtidos anteriormente. E a sexta e última coluna nos mostra o diâmetro médio calculado anteriormente.
A partir desse momento, começamos a elaborar como faríamos nosso robô. Pensamos em fazer algo que tenha um diâmetro ajustável para poder encaixar nas árvores, já que elas possuem os diâmetros muito diferentes entre si. Também pensamos em outras duas coisas: colocar rodas nas laterais dele para diminuir o atrito entre o robô e a árvore, e fazer um compartimento para a máquina conseguir carregar a própria bateria. Assim, depois de muitas discussões, conseguimos terminar o projeto final do CAD. Montamos uma estrutura poligonal que seria a base para quatro rodas, sendo que duas delas seriam motoras e outras duas seriam apenas para suporte. No caso, essas duas são as motoras e essas outras duas são as de suporte. Para facilitar a montagem da máquina, fizemos um desenho de fabricação, esse que aparece na tela, com todas as medidas específicas para cada parte do robô. Fomos até a Leroy Merlin e compramos todo o material necessário para começarmos a fabricação. Nós compramos quatro tábuas de MDF para fazer a estrutura poligonal. Também compramos parafusos para a fixação das partes no geral, e uma broca chata para madeira de 23 por 152 milímetros com haste hexagonal. A bateria, o motor e as rodas nós optamos por comprar online no Mercado Livre, mas elas demoraram um pouco mais para chegar. Com os materiais em mãos, começamos a fabricação. Para realizar esse processo, dividimos em partes. Primeiro, marcar e serrar o MDF. Segundo, fazer os furos do ajuste. E terceiro, fazer a montagem final das peças. A seguir estão alguns trechos que mostram o processo de corte das madeiras e montagem da máquina.
Depois de pronto, o robô ficou com essa cara, bem parecido com o CAD que fizemos. Com a carcaça pronta, nós esperamos o motor, as rodas e a bateria chegarem para montar o resto dele. O motor que escolhemos atende a certas características. Ele é alimentado por uma fonte de tensão de 3 a 6 volts. A velocidade angular nominal é igual a 200 RPM em 6 volts e 90 RPM em 3 volts. Ele possui uma relação de redução de 1 para 48, ou seja, a velocidade de rotação das rodas é igual a 4,17 RPM ou 0,4 radianos por segundo em 6 volts e 1,88 RPM ou 0,20 radianos por segundo em 3 volts. Novamente, para facilitar o entendimento dos parâmetros do motor adquirido, fizemos essa tabela que mostra visualmente as características do motor. E a seguir estão algumas cenas da montagem final do robô e uma breve explicação sobre como ele funciona. Bom, aqui é o nosso projeto final, a estrutura final do nosso projeto semestral. O funcionamento é relativamente simples. Aqui por dentro passaria a árvore e essa estrutura é abraçada na árvore, na parte externa. Essa parte aqui da direita consegue sair em relação a essa parte da esquerda, só trocando esse pino. Então, se a gente tirar esse pino desse lado e esse aqui também, a gente consegue tirar essa estrutura e separar, e aí ajustar dependendo do diâmetro da árvore. A gente fez isso justamente porque a árvore vai ser sorteada no dia, aliás, e como a gente não sabia qual era o diâmetro específico, a gente achou melhor fazer uma estrutura retrátil que pudesse se adaptar para a árvore que fosse escolhida no dia. Então, aqui a gente tem dois motores elétricos que não estão com alimentação de bateria ainda, mas eles que são os responsáveis por erguer a estrutura e abaixar, consequentemente. E essas duas outras rodas são só para suporte, porque se a gente não usasse elas, essa parte aqui, ela, como você pode ver, ela flexiona. Então, apesar daqui ter uma certa interferência para manter esse conjunto unido, essas rodas elas são usadas justamente para essa parte não ficar arrastando na árvore. Então, elas são só rodas de suporte, elas não fazem tração. E aqui na parte de trás a gente fez uma cesta improvisada, mais ou menos, né? A qual, quando essa estrutura subisse, admitindo que o objeto estaria mais ou menos assim na árvore, quando ele passasse pelo objeto, essa parte de madeira ia bater no objeto, o objeto ia cair do suporte que ele estiver preso, seja lá qual for, e ia cair dentro da cesta. E assim ia coletar o objeto e aí a gente conseguiria descer a estrutura junto com o objeto dentro dela. E é basicamente isso. Como está escrito no relatório, a gente usou madeira, mais simples de trabalhar, madeira do tipo pinus. Ficou bem leve até. Eu ainda não medi o peso dele final, mas ainda vou medir. E é isso, basicamente.